Fala pessoal, tudo bem? É um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez. Para quem não me conhece, eu me chamo Aline e sou professora de Química. E eu dou aula na escola Cacilda Brauli e Antônio Mauriti, ambas localizadas na Coordenadoria 5 de Educação. O nosso projeto Conquistar, ele está no Instagram, através do @conquistar.seducan. Eu também estou no Instagram, através do @_AlineP. Aproveita aí e marca a gente com a hashtag Conquistar22. O episódio de hoje é o episódio 4.1, cujo assunto é reações químicas, classificação e conceituação. O detalhamento da nossa aula está classificado em o que são reações químicas e equações químicas. Beleza? Agora nós vamos para o nosso primeiro desafio. Vamos lá? O nosso primeiro desafio começa com uma sequência de imagens e eu te pergunto o que essas imagens têm em comum. Eu vou te dar um tempinho aí para você analisar com calma e dizer para mim o que essas 4 imagens têm em comum e o que elas representam para a gente. Bora lá? Respondendo ao nosso primeiro desafio, o que todas aquelas imagens têm em comum é que há a ocorrência de reação química, tá bom? Se você analisar bem calmamente aí, em todas essas imagens eu tenho a existência das reações químicas. O que são reações químicas? São as reações aí que vão nos fornecer diariamente a maior parte de energia e a formação de novos produtos. Tudo isso para concretizar aí o conforto que o mundo moderno necessita. Beleza, pessoal? Vamos agora responder ao nosso primeiro desafio com algumas observações. Observa aí a vela acesa, que foi a nossa primeira imagem. Se eu observar a vela acesa, está existindo aí a queima da parafina, né? A queima da parafina é uma reação química. A próxima imagem é que o simples ato de comer também é o início de uma reação química, de uma série de reações químicas, né? Que o nosso organismo necessita para poder absorver os nutrientes necessários. A nossa próxima imagem, eu percebo aí a implosão de um prédio, cuja detonação da dinamite também é uma reação química, beleza? A última imagem aí mostra fogos de artifício, né? A combustão dos fogos de artifício, eles também representam uma reação química entre a pólvora e o oxigênio. Beleza, pessoal? Agora nós vamos ao nosso primeiro conceito. Bora lá? Pessoal, o nosso primeiro conceito começa com uma pergunta bem básica. O que é uma reação química? Acompanha comigo aqui a definição do que é uma reação química. A reação química, gente, é um acontecimento em que uma ou mais substâncias se transformam em uma ou mais novas substâncias. Lembra que a química é uma ciência que está em constante transformação. E que essa transformação ela pode ser dividida em uma transformação física ou uma transformação química. A matéria ela é formada por átomos, e esses átomos são representados através de fórmulas. Mas, professora Aline, o que é uma fórmula? Fórmula é a representação gráfica de uma substância em que são utilizados símbolos e índices numéricos para formar as moléculas. Observa comigo aqui a fórmula da água, H2O. Ela representa para mim a quantidade de hidrogênio e a quantidade de oxigênio, H2O, onde eu tenho 2 hidrogênios e 1 oxigênio, que juntos formam aí a minha chamada molécula. O que é uma molécula, professora?
Molécula é o conjunto de átomos iguais ou diferentes, tá bom? O conjunto de átomos com as mesmas propriedades constitui um elemento químico. Cada substância ela é caracterizada por uma proporção constante desses elementos. As substâncias, gente, elas podem ser substâncias simples ou substâncias compostas. Beleza, pessoal? Agora eu preciso que você acompanhe comigo aqui. Às vezes, é fácil perceber que uma reação está acontecendo devido à produção de luz, calor, mudança de cor ou até mesmo produção de gases. Essa é a visão macroscópica de uma reação, ou seja, o que a gente consegue enxergar. E no mundo microscópico, onde existem os átomos e as moléculas, o que acontece durante uma reação química? As reações químicas, gente, elas vencem a força da gravidade e colocam no espaço uma das mais complexas máquinas já inventadas, como, por exemplo, o ônibus espacial, como você pode observar na imagem. Beleza, pessoal? Então, galera, nesse nosso primeiro conceito, a gente visualizou aí alguns termos que são importantes para você compreender o nosso assunto de reações químicas, tá? A gente falou sobre o conceito de transformação química e transformação física. Se você não lembra, aproveita para recapitular que transformação física é algo reversível, enquanto transformação química é algo irreversível. A gente também conseguiu aproveitar aí a definição de substância simples e substância composta. Para você relembrar, substância simples é aquela formada por apenas um elemento químico e substância composta é aquela formada por dois ou mais. Beleza, pessoal? Agora nós vamos para o nosso segundo desafio. Vamos lá? O nosso segundo desafio começa aí com duas imagens aparecendo. Na primeira imagem eu tenho um papel pegando fogo e na segunda imagem eu tenho um papel sendo rasgado. Tenta analisar aí e observar se existe alguma diferença entre elas. Quando a gente está com o papel sendo queimado, a gente diz que existe uma reação química ocorrendo. Porém, quando uma folha de papel está sendo rasgada, existe uma transformação também aí. Mas você sabe me dizer qual seria a diferença, se existe diferença para ambos os processos, de quando uma folha está sendo queimada e de quando uma folha está sendo rasgada? Você consegue diferenciar isso, sim ou não? A resposta ao nosso desafio ela é muito simples, tá bom? A gente observa ali que na nossa imagem nós temos um papel sendo queimado e outro papel sendo rasgado. No papel sendo queimado, eu tenho ali o que eu chamo de transformação química. Quando uma folha de papel queima, há a formação de novas substâncias, no caso a cinza. Se eu tenho ali a formação da cinza, gente, isso é algo que eu chamo de transformação química e ela é dita como irreversível. Era um papel que se queimou, virou cinza, aquilo é irreversível, ele não volta a ser papel anteriormente. Quando eu rasgo o papel, não houve transformação, não houve formação de algo novo, tá bom? Ele simplesmente rasgou, mas não deixa de ser papel. Então, quando eu rasgo o papel, eu digo aí que é uma transformação física, porque não houve a formação de uma nova substância, tá bom? Não deixou de ser papel. Temos uma animação bem bacana aqui que mostra um pouco e exemplifica o que seria uma transformação química, que eu também digo que é uma reação química, tá bom? Todos os dias, o dia inteiro, ocorrem reações químicas, não só ao nosso redor, mas também no nosso organismo, de tal maneira que se pode dizer que a manutenção da vida depende exclusivamente de uma série de reações químicas. Beleza, pessoal? Existem muitos exemplos de reações químicas no nosso cotidiano, e entre elas estão aí, ó, a formação de ferrugem,
um pedaço de palha de aço, o apodrecimento dos alimentos, a produção do húmus no solo, a queima do gás no fogão, da gasolina, do álcool, do gás natural ou do óleo diesel no motor de um veículo. Beleza, pessoal? Observem aí que existe uma finalidade em relação a entender a compreensão desses fenômenos, tá bom? Quando a gente tem a existência desses fenômenos, é necessário a gente representar eles de alguma forma. E é por isso que nós vamos agora ao nosso segundo conceito. Vamos lá? O nosso segundo conceito é extremamente importante para a gente entender como é que funciona o universo das reações químicas. Assim como os músicos se comunicam através das notas musicais, os matemáticos também se comunicam através de símbolos próprios, assim como também a gente precisa, muitas das vezes, de placas de trânsito para situar a gente ali no cotidiano. Como todos eles têm a sua própria simbologia, nós, químicos, também não somos diferentes. Nós possuímos uma linguagem própria, linguagem aí universal utilizada para representar as nossas reações químicas. É muito simples você visualizar uma reação química, mas é necessário também você conseguir realizar ela através de simbologia. E é aí que surge o conceito de equação química para poder você visualizar como ocorreria essa reação química. Mas, afinal de contas, o que é uma reação química? A equação química ela é a representação simbólica abreviada de uma reação química ou de um fenômeno químico. As fórmulas, por exemplo, H2, O2, a água, a molécula da água, H2O, elas indicam as substâncias que participam dessa reação química, tá bom? O coeficiente estequiométrico, 2, 1 e 2, eles vão indicar para a gente a proporção das moléculas que participam dessa reação. As fórmulas elas vão dar um sentido qualitativo, enquanto os coeficientes vão dar um sentido quantitativo nas nossas equações químicas. Nós temos uma animação aqui bem bacana para você entender como é que funciona uma reação química, tá bom? Acompanha comigo aqui o que é uma reação química. Eu tenho aí as substâncias iniciais, elas sofrem a reação química e eu chamo elas de reagentes. E eu tenho as minhas substâncias finais, que são aquelas produzidas pela minha reação, dando origem aos meus produtos. Então, dentro das minhas reações químicas, eu vou ter aí os meus reagentes e os meus produtos, dando origem ao que eu chamo da representação dessa reação química através de uma equação química, como você pode observar nessa imagem. Beleza, pessoal? É importante você atentar que eu consigo representar aquilo que eu não enxergo. A minha reação química ela é facilmente representada através da equação química para que você consiga visualizar e entender a existência aí das minhas moléculas reagindo e produzindo novas substâncias. Beleza, pessoal? Agora nós vamos para as nossas considerações finais. Galera, tudo que a gente viu hoje é extremamente importante para você visualizar e entender que as reações químicas são facilmente simbolizadas através das equações químicas, tá bom? Lembra aí do conceito de fórmula, de molécula, de coeficiente, que todas elas unidas formam a equação química que simboliza a ocorrência de uma reação. Beleza? Pessoal, agora nós vamos fazer aquele momento selfie. Tá com o teu celular aí? Se não tiver, aproveita para pegar e vamos tirar aquela foto bacana para poder você marcar a gente nas redes sociais, beleza? No 3, hein? 1, 2, 3 e... Galera, é isso, tá bom? Espero que vocês tenham entendido aí o nosso assunto, que consiga compreender as reações químicas e a existência e a importância dela para as nossas vidas. Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, aproveita para seguir a gente no Instagram, @conquistar.seducam. Eu também estou no Instagram, @_LNP, e essa selfie que você tirou, marca a gente com a hashtag Conquistar22. Pessoal, é isso, muito obrigada, beijão e tchau, tchau.